Oi, gente! Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente está vindo aqui para mais uma aulinha de análise combinatória. A gente vai falar hoje sobre permutação, arranjo e combinação, né? Cada caso e resolver alguns exercícios. Permutação. O que é permutação, né? Permutar elementos significa trocá-los de posição. A maneira de calcular as possibilidades, né, dessa troca de posição depende da natureza dos elementos a serem permutados. Então, permutação simples. Uma permutação de n objetos distintos é qualquer agrupamento ordenado desses objetos, ou seja, são n objetos ordenados de diferentes formas, de modo que a gente denomina P sobre n, que é o número de permutação simples de objetos. Então, a permutação simples vai ser n fatorial, n objetos distintos ordenados de diferentes maneiras. Ao dispor, por exemplo, de n objetos distintos para ser colocados em uma fila, então, a gente tem n objetos para ocupar posições. Para a gente ocupar a primeira opção, a gente tem n objetos. Para ocupar a segunda posição, a gente tem n menos 1, porque a gente já usou um objeto para ocupar a primeira posição. Então, se a gente manter esse raciocínio até o objeto, né, até o último objeto, restará apenas um objeto para ocupar a última posição da fila. Então, pelo princípio multiplicativo, a gente vai ter n, são quantos elementos, né, vão ocupar essa fila, vezes n menos 1, n menos 2, n menos 3. É a mesma coisa que colocar n fatorial. Então, vamos colocar um exemplo para ficar melhor. Calcule o número de permutações das letras da palavra amor. Então, amor é uma palavra com 4 elementos distintos. A gente quer saber o número de permutações que essas letras, né, podem colocar. Então, pega o exemplo da fila. A gente tem, nesse caso, 4 posições e a gente tem 4 elementos distintos para permutar nessa fila. Então, a mesma coisa é utilizar a fórmula de permutação, usando, nesse caso, 4 fatorial, porque são 4 elementos distintos. Nesse caso, são 24 permutações diferentes da letra da palavra amor. E só para adicionar uma observação, né? As permutações de palavras às vezes caem muito nos vestibulares ou em exercícios que vocês podem ver por aí, como palavra anagrama. Então, quando você lembrar, o que é anagrama dessa palavra? É a permutação dessa palavra. Permutação com repetição. É porque a gente tem que levar em conta, né? Quando a gente fala desse caso, para lembrar, que, por exemplo, tem palavras que letras se repetem. Amar. Repete a letra A, no caso, nessa palavra. E palavras iguais não quer dizer permutações, porque se a gente trocar a posição da letra repetida, não vai fazer diferença no sentido da palavra, né? Se a gente troca primeiro o A para o terceiro A da palavra amar, vai continuar sendo amar. Então, a gente tem que subtrair essa repetição da fórmula para as permutações. Se a fórmula é Pn é igual a n fatorial, a fórmula agora vai ser n fatorial dividido pela quantidade de vezes, né, que uma letra for repetida. E se mais de uma letra for repetida? Vai ser dividida por quantas vezes aquela outra letra for repetida. E assim por diante. Agora um exemplo de permutação com repetição. Calcule o número de anagramas da palavra Antônio. Aí a palavra anagrama, aí, em vez de botar o número de permutações, colocaram anagramas. Antônia, ela tem a letra A e N repetindo. Então, como a gente vai fazer? Então, pega na fórmula. São 7 letras da palavra Antônia, 7 fatorial. Só que a gente vai dividir pelo número de vezes que algumas letras que apareceu se repetiu. Que nesse caso, A e N, que se repetiu 2 vezes. Então, por isso que a gente vai dividir por 2 fatorial vezes 2 fatoriais. Que representa, por exemplo, 2 fatorial pode ser pela letra A, que repetiu 2 vezes, e o outro pela letra N, que repetiu 2 vezes. Tendo como resposta, fazendo a fórmula, né, que o número de anagramas da palavra Antônia é 1260. Arranjo simples. O que é esse arranjo simples? Então, a gente tem que considerar um conjunto com n elementos distintos. Qualquer sequência de P desses elementos, que são distintos entre si, a gente pode considerar um arranjo. Então, arranjo de n elementos são tomados de P a P, simbolizado por ANP. Vamos ver a fórmula. N sobre n menos P. Então, são n elementos tomados de P a P. É importante enfatizar que nos problemas de arranjo, a ordem ela vai importar.
Então, porque uma sequência ela vai ser diferente de outra se os elementos estiverem ordenados de forma distintas entre si. Por exemplo, 1, 2, 3 é diferente de uma ordem, é diferente de 3, 2, 1. Porque, nesse caso, a ordem importa. Então, eu vou dar um exemplo aqui, corriqueiro. Então, numa fila, usar nomes aleatórios. Amanda, Carol e Beatriz é diferente de Beatriz, Carol e Amanda. Porque são pessoas diferentes, e nesse caso, a ordem importa. Amanda tem que ser a primeira, Carol tem que ser a segunda, e Beatriz tem que ser a terceira, por exemplo. Exemplo. Bom, agora eu vou dar um exemplo mais sedimentado aqui para vocês verem. Então, são algarismos 1, 2, 3, 4 e 5. São 5 algarismos, né? Quantos números com algarismos distintos, superiores a 100 e inferiores a 1000, podemos formar? Então, a gente sabe que os algarismos que são superiores a 100 e inferiores a 1000 só podem ter 3 dígitos, né? Então, a gente tem 5 algarismos. E eles só têm que serem formados por 3 para serem superiores a 100 e inferiores a 1000. Então, são 5 tomados de 3 a 3. E que a ordem importa, né? A gente viu aqui 998 é diferente que 899, mesmo que formado pelos mesmos algarismos. Então, a gente sabe que é um caso de arranjo. A gente aplica na fórmula. 5 vai representar N e 3 vai representar P. Combinação simples. É um conjunto com N elementos distintos, né? Vamos considerar. Qualquer subconjunto formado por P desses elementos é chamado de combinação simples. Então, combinação simples de N elementos formados de P a P também. Só que nesse caso, a ordem não vai importar, porque a gente vai ter uma ideia que é um subconjunto. Como assim, né? A gente aqui é a forma muito parecida com a do arranjo simples, mas a gente tem que ver a diferença entre elas, né? De fato, a gente considera, por exemplo, um conjunto com N elementos distintos. Seja CNP, né, que é a simbolização de combinação simples, é a quantidade de subconjuntos com P elementos distintos que podemos formar, né, desse conjunto com N elementos distintos. Cada subconjunto, a ordem não vai importar, porque se a ordem importasse, ia ser um arranjo. Então, a gente parte da forma do arranjo multiplicado por P, porque dessa vez a ordem não vai se importar. Aí a gente chega na forma de combinação simples. Agora, mais um exemplo para a gente entender melhor. Uma escola quer organizar um torneio com 10 equipes, de forma que cada equipe joga exatamente uma vez com cada uma das outras. Quantos jogos terá o torneio? A gente vê no enunciado que ele não está falando que tem uma equipe em específico que tem que começar primeiro ou em último, então a ordem não importa. Ele só quer saber, por exemplo, de quantas maneiras, né, quantos jogos vai ter esse torneio, visto que 10 equipes, né, vão ter que disputar entre si uma vez, né, cada uma vai ter que jogar uma vez, com cada uma da outra. Então, a gente sabe que são 10 equipes dividido por 2 a 2, que um jogo tem 2 equipes, né, uma contra a outra. Então, a gente joga na fórmula da combinação, 10 representa N, 2 representa P. A gente chega aqui, vão ser 45 subconjuntos, ou seja, 45 jogos nesse torneio. Agora um exercício Enem, pra gente ver como que geralmente cai, né, nesse exame que a gente está se preparando, com foco na área especial. Enem 2016. Para cadastrar-se no site, uma pessoa precisa escolher uma senha composta por 4 caracteres, sendo 2 algarismos e 2 letras, maiúsculas ou minúsculas. As letras do algarismo podem estar em qualquer posição. Então vamos lembrar aqui, a ordem já não está importando. Essa pessoa sabe que o alfabeto é composto por 26 letras. Uma letra vai estar diferindo da minúscula em uma senha. Então, a gente tem que pegar nesses detalhes. Se uma letra maiúscula está diferente da minúscula, não vão ser mais 26 letras. Vão ser o dobro, ou seja, 52 letras que eles podem botar, porque é ou maiúscula ou minúscula. Então, o número total de senhas possíveis para cadastrar nesse site é dado por... Então, a gente tem que pensar. São 10 algarismos, né, de 0 a 9, que vão ocupar 2 posições, e 52 letras, porque são ou 26 maiúsculas ou 26 minúsculas, para ocupar mais 2 opções. Então, a gente pode dar uma, por exemplo, a gente põe 4 risquinhos embaixo, por exemplo, coloca 10 vezes 10 vezes 52 vezes 52. Por que essa não pode ser a resposta correta, que está representada na B, por exemplo? Porque a ordem não importa, né? Então, a gente tem que levar em conta isso. Então, aumenta a chance. Então, a gente permuta. São 4 posições que podem letra do algarismo ocupar e pode haver ainda repetição. Ou seja, escolher 2 algarismos iguais e 2 letras iguais. Então, nesse caso, fica
como eu tinha colocado, vezes 4, vezes 2 fatorial, vezes 4 menos 2 fatorial. Que a gente acaba chegando na resposta correta, que é a letra E. Se ficou qualquer dúvida, qualquer desfalque, a gente vai estar lá no fórum, muito feliz para responder qualquer pergunta que vocês tiverem. E é isso, gente, não deixe de estudar, tá quase chegando e a gente tá contando com vocês. E espero que vocês também contem com a gente. Beijo!